Queridos, nesse estudo do câncer, vamos hoje analisar duas coisas. Primeiramente, vamos tratar dos radicais livres e depois vamos tratar dos oxidantes que acabam por produzir o câncer. Bem, o que são radicais livres? São grupos de átomos com elétron desemparelhado. Quero começar pelo gás freon, que é o dicloro difluorcarbono. Temos então 4 átomos de halogênios presos ao átomo de carbono. Se o C2F2Cl2 sofrer a quebra de uma ligação com cloro de forma homolítica, isto é, que o cloro saia levando o seu elétron, vai permanecer um resto da molécula, pois este cloro com elétron desemparelhado é o tal radical livre. Este radical livre, lá na estratosfera, aonde foi produzido pela decomposição do dicloro difluorcarbono, vai atacar o ozônio. O ozônio que nós conhecemos e que nos protege na reação do radical livre cloro com ozônio, nós teremos uma molécula de oxigênio e a formação de um óxido que reage com uma segunda molécula de ozônio, produzindo 2 moléculas de oxigênio e restabelecendo o radical livre. Se nós somarmos essas duas equações, teremos de que 2 moléculas de ozônio estão produzindo 3 moléculas de oxigênio. E o fator de transformação foi justamente o cloro, na forma de radical livre, que entrou no processo e saiu, bem no estilo de um catalisador. Temos então aqui o primeiro exemplo de ação de um chamado radical livre, que é atrapalhando uma substância que está estável, que é o ozônio. Há outros e muitos radicais livres, como nós temos aqui o mesmo carbono tetraédrico com um átomo de hidrogênio e 3 cloros. Essa molécula é o chamado clorofórmio. O clorofórmio facilmente vai produzir, por cisão homolítica, radicais livres, que vão agir no meio em que ele se encontra. O radical livre cloro do clorofórmio é um fato concreto. Na química orgânica, nós temos muitos radicais livres. Vejamos primeiramente o benzeno. O benzeno, tu conhece, são 6 átomos de carbono com duplas e simples ligações, alternando simples com dupla. O benzeno é o C6H6. Eu estou te mostrando aqui o benzeno sem um dos 6 Hs. Tenho então do benzeno, que se chama também de feno, o radical fenil. Fenil é o radical do benzeno. Enquanto que o tolueno é esta substância que se chama, quando completa, de metilbenzeno. O metilbenzeno, se perder um H na cadeia lateral, vai ficar um radical livre no carbono da cadeia lateral, pois este radical chama-se de benzil. O benzeno deu o radical fenil e o tolueno é que dá o radical benzil. Ambos altamente ativos e vão se ligar a estruturas como o inocente ozônio lá da estratosfera. Que se dizer dos defensivos agrícolas, como esse que foi produzido na Segunda Guerra para matar mosquito, o chamado DDT. Chama-se DDT porque ele é o dicloro difenil tricloroetano. Repetindo, dicloro
cloro, difenil, tricloroetano. Esta substância rica em halogênio é uma fonte muito grande de radicais livres, substâncias que diremos cancerígenas. Um segundo exemplo da ação do radical livre é na reação do cloro Cl2 com CH4 metano. O metano reage com cloro de que forma? Por etapas. Primeiramente, a molécula do cloro sofre uma cisão homolítica. Homolítica é quando a ligação química entre os átomos se quebra no meio, cada um levando o seu elétron. E levar o seu elétron é ser um radical livre. Radical livre porque terá elétron desemparelhado. O elétron desemparelhado desse cloro, ele é que vai atacar a molécula de metano. Metano espacial CH4 vai levar uma trombada desse cloro que arranca um H da sua estrutura. O metano vai acabar virando metil. Ele agora é que é radical porque ele perdeu o quarto H. E na forma de metil, ele vai reagir com aquelas moléculas de cloro que ainda não sofreram cisão homolítica. Recuperando alguém para ligar-se, porque o elétron desemparelhado precisa se emparelhar com alguém. Vai pegar um dos cloros e o cloro molecular vira cloro radical livre. Este cloro radical livre vai recuperar, vai repetir o que fez o cloro da etapa B. E vai ser um processo cíclico até todo o cloro reagir com todo o metano. É a ação maléfica de um radical livre. Maléfica em se tratando de corpo humano, onde o cloro não tem nada a ver estar lá. Da mesma forma que pode haver reação por radical livre, existe uma outra forma de reação de elementos halogênios, que é a substituição eletrófila. Se houver na reação a participação de um catalisador, a quebra que foi homolítica vai ser heterolítica. Heterolítica é quando a ligação não se quebra no meio, é quando um átomo vai levar vantagem na quebra, tornando-se negativo. Este ânion cloro vai participar de uma reação com o catalisador. O catalisador, como sabemos, aumenta a velocidade da reação, mas ele participa do processo e depois se recupera. O catalisador muito bem escolhido foi o cloreto de alumínio. O cloreto de alumínio é uma substância plana na qual o alumínio, metal, está fazendo ligação covalente. Porque quando o alumínio se liga ao cloro, a diferença de eletronegatividade não é acima de 1,7. A ligação chama-se iônica, quando a diferença de eletronegatividade ultrapassa 1,7, aí alguém leva o elétron e alguém perde o elétron, cátion e ânion. Aqui a ligação covalente, porque a eletronegatividade do cloro é 3 e a eletronegatividade do alumínio é tal cuja diferença é menor que 1,7. E, segundo detalhe, o alumínio, como sabemos, ele tem 3 na última camada. Tendo 3, para completar o octeto, precisa de 5. Mas, nesse caso, ele está apenas fazendo 3 ligações de 3 elétrons que ele tem, covalentemente puxando mais 3, ele fica com 6. Então, o alumínio é um exemplo de um composto estável que não completou o octeto. Aí está a ação do cloro que levou o elétron. Este cloro da cisão heterolítica, que ficou negativo, vai dar para o alumínio, dativamente, um par eletrônico. Muito obrigado, o alumínio agradece.
Aí ele atinge a estabilidade do octeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 2, 8. Há uma razão pela qual a cisão foi heterolítica, para favorecer a ida do ânion cloreto grudar-se ao alumínio. Então, temporariamente, o AlCl3 virará a LCl4. E como ele capturou uma partícula negativa, a LCl4 negativo. Tudo isso para liberar o outro átomo de cloro, que na cisão heterolítica levou desvantagem de elétron. Se ficou com apenas 6, ele ficou na forma de cátion. Ele ficou na forma de eletrófilo. Decompondo a palavra, ele vai ser um amigo. Amigo de quem? Amigo de elétron. Então, se este cloro estiver diante do benzeno, por exemplo, este eletrófilo, diante de uma molécula estável, que apresenta 3 ligações duplas, dupla simples, dupla simples, dupla simples, CH6, vai levar um ataque de alguém que quer elétron. Ele é um eletrófilo. A substituição que vai ocorrer é uma substituição eletrofílica, porque foi provocada pelo eletrófilo. A chegada do eletrófilo nesse anel, que tem 3 duplas ligações, duplas formadas por elétrons π, elétron coisa negativa. Quando chega o positivo, o negativo vai de encontro. Então, essa ligação π, ela funciona como se fosse um cabo que levanta. Se essa ligação subir, vai levar um elétron na direção do cloro positivo que chega. Então, esse cloro positivo que está chegando vai ser recebido por um elétron da estrutura ressonante do benzeno, criando uma situação incômoda para o carbono de baixo. Porque se houve a subida da ligação π, esse carbono que aqui está não está levando desvantagem, o elétron saiu daí para ir lá para o cloro. Então, esse carbono especificamente virou positivo. Esse positivo tem que ser neutralizado. Aí há uma situação de acomodação. Para que essa carga positiva que se criou seja anulada, o hidrogênio que está aqui é o substituído. Ele vai embora para seu elétron neutralizar a ligação, a carga positiva que aqui se criou. Se o H sair na forma de próton, se o seu elétron baixar, o carbono que era positivo vai virar neutro. E o cloro vai reinar sozinho na molécula. Então, a pergunta é, como é que o cloro entrou na molécula de benzeno? Tem toda essa jogada. O metano virou cloreto de metila através de uma jogada por radical livre. Foi um radical livre que atacou a molécula. Agora, um composto aromático, ele vai ser atacado por alguém que goste de elétron. Porque, afinal, ele é um ninho de elétron. Ele tem 3 duplas ligações se deslocando na sua estrutura. Com a saída do H e com a permanência do cloro, está formada a substituição. E esse H que saiu vai fazer o quê? Vai bater um papo com o catalisador. O catalisador era o AlCl3. Agora ele virou a LCl4 porque ele capturou a carga negativa. Esta carga negativa desse cloro não está incômodo para o alumínio, está normal. Se este cloro se ligar ao H, que agora foi dispensado na forma de próton, o H com o Cl vai virar HCl. E o catalisador, como tem que ser, recupera-se no final. Ajudou a reação, mas se recupera. Note ao seu dispor.